Olá, eu sou a Vânia e voltei para conversar um pouquinho com vocês a respeito de Espiritismo. Hoje nós vamos mencionar uma passagem do texto de Mateus que no Evangelho segundo o Espiritismo está colocado no capítulo 8, onde se trata de bem-aventurados os puros de coração. Nessa passagem, Mateus conta que Jesus disse mais ou menos o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. O escândalo há de vir, mas ai daquele através de quem o escândalo vier. Claro, Jesus fala outras coisas e explica, depois eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, porque não adianta só ficar ouvindo algumas palavras faladas aqui nos nossos vídeos, vocês precisam estudar, eu preciso estudar, a gente tem que estudar o tempo todo. Mas a questão o fato é o seguinte, Jesus falou do escândalo como sendo todo o erro, todo o equívoco, todo o problema que nasce da nossa imperfeição. Então, quando ele diz, há de vir o escândalo, ele sabia que nós erraríamos. Era óbvio. Nós somos uma população neste planeta chamado Terra, nós somos uma população de pessoas, de almas, de espíritos encarnados no grau de expiações e provas, pertinho de um mundo de regeneração, mas ainda não regenerados. Nós estamos longe ainda, dentro de nós, da condição regenerada, porque a gente ainda está se debatendo nas nossas imperfeições. Obviamente, quando nós estamos numa estrada de aprendizado, de evolução, nós não sabemos tudo e por não saber nós tropeçamos, nós erramos, nós nos equivocamos. E aí surgem os escândalos. Todos os nossos enganos, todos os nossos erros, tudo que repercute no mundo através do nosso erro, do nosso engano, é considerado escândalo. Então, Jesus disse, ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos erros que as pessoas cometem. E há de vir o escândalo, sim, ele sabia que o escândalo viria porque nós erraríamos, afinal estamos aprendendo. Mas, ele diz, ai daquele através de quem o escândalo vier. Ora, o que acontece? Se ele sabe que nós erraremos e que o escândalo virá, tudo bem, mas ai daquele significa assim. Existe sempre repercussão para as nossas decisões, para os nossos atos, existem consequências. Então, vamos supor, uma pessoa erra em alguma coisa. Ela está causando um escândalo. Ela terá a consequência do próprio escândalo. Mas isso está vinculado a uma outra questão, que é a questão do seguinte, da lei de causa e efeito. Da lei que diz que para cada ação haverá uma reação. Isso aí não é exatamente igual à lei da física, mas é mais ou menos na mesma linha. Cada vez que a gente age, haverá uma reação. O retorno acontecerá. Suponhamos o seguinte, que eu atiro uma pedra na cabeça de alguém. Esse é o escândalo que eu causo. A reação da vida, da lei de causa e efeito, é de que cedo ou tarde eu receba uma pedrada, uma paulada, eu dei com a cabeça na parede. Alguma coisa que se assemelhe ao que eu causei para me despertar de que eu não devo ficar jogando pedras na cabeça de ninguém. Não precisa ser necessariamente uma pedra que vai cair na minha cabeça. Eu posso simplesmente tropeçar sozinha, bater a cabeça na parede e sentir uma dor. E essa dor me faz despertar. Puxa vida, se está doendo eu batendo a cabeça na parede, imagine quanto sofreu aquela pessoa ou aquela alma que eu machuquei através da pedra que joguei. Tudo bem até aqui? Pois é. Só que a lei de causa e efeito, ela não se utiliza só dos acidentes da natureza, das circunstâncias naturais da existência, ou seja, eu não preciso apenas tropeçar sozinha ou ser empurrada por uma circunstância alheia à vontade de qualquer pessoa. Por exemplo, com a queda de alguma coisa, sei lá, caiu uma telha por uma tempestade e a telha bateu na minha cabeça, é natural, não foi alguém que quis me machucar. As pessoas, às vezes, fazem de propósito. E ao fazerem de propósito, elas vão machucar alguém. É mais fácil elas machucarem alguém inocente ou alguém que deve para a lei divina, para a lei que diz que nós temos que ser bons. É mais fácil machucar quem está devendo para a lei. Então, digamos o seguinte,
Eu joguei a pedra e essa pedra machucou alguém. Eu tenho que aprender. Ao invés de tropeçar na parede ou cair a telha acidentalmente na minha cabeça, pode ser que alguém passando por mim, num momento de insensatez, de imprudência, essa pessoa diz: eu vou jogar essa pedra na cabeça de alguém? Olha lá, aquela loira. Pois é, vou jogar na cabeça dela. Tinha mais 10 pessoas por perto, mas ele escolheu jogar em mim. Por quê? Porque eu sou devedora da lei. Então, quando Jesus diz: há de vir o escândalo? Sim, já entendemos. É porque nós erramos. Mas ai daquele através de quem o escândalo vier, que seria esse outro que decidiu jogar a pedra e cair em mim? Ai dele. Porque apesar de eu ser devedora, apesar de eu ter que quitar a minha consciência, expiando os meus erros e compreendendo que eu não devia ter jogado a pedra em primeiro lugar lá no passado, essa outra pessoa também vai ter que ressarcir a própria consciência com a pedra que ela jogou hoje em mim. Não existem aqui na Terra, basicamente, essencialmente não existem vítimas inocentes. Por quê? Nós estamos expiando porque erramos. Nós estamos provando porque já erramos e já estamos dizendo: opa, já estou compreendendo aquilo que eu fiz de errado. E existem os que estão em missão, mas estes é um caso à parte que a gente não vai conversar agora. A questão básica é que se a gente faz o mal será o meio que a vida nos educará para aprender o que é o bem. A gente só sabe o valor da luz porque a luz está acesa? Não, é porque quando a gente apaga a luz ou quando a gente está no escuro, a gente percebe a necessidade dela. Percebemos o amor pela ausência dele, percebemos a luz pela ausência dela, percebemos a fome pela ausência de alimentação. Nós ainda aprendemos pela falta, aprendemos pela dor, aprendemos pela decisão de experimentar caminhos que não são necessários e que nos machucam. Não sei se ficou claro para vocês que a coisa ela é, claro, poderia, deveria até falar de uma forma mais didática, mais complexa, mas eu estou falando com uma população que eu não conheço aí do lado da telinha e eu não sei o quanto vocês conhecem da palavra do Cristo, quanto vocês conhecem de Espiritismo. Meu trabalho aqui é simplificar. Vocês têm o trabalho de ir estudar e aprofundar. Basicamente, gente, escândalo, repito mais uma vez, é o nosso engano. O nosso engano receberá uma repercussão, sentido contrário, voltando para nós para nos educar, para que a gente entenda que não estamos no caminho certo. Precisa ser pela mão de alguém? Não precisa ser pela mão de ninguém. A própria circunstância da vida, a própria força da natureza das coisas fará com que aprendamos. Porém, se alguém, fora nós mesmos que já nos equivocamos, errar, se equivocar, quando essa pessoa agir e a forma que ela agir, o que ela estiver fazendo, estiver afim, com afinidade com aquilo que eu preciso ressarcir, que você precisa ressarcir perante a lei divina, essa pessoa será utilizada, essa energia será utilizada educativamente com alguém, no caso ele comigo. Mas ai dele, porque não é necessário que ele faça isso para me educar. Eu não preciso criar um assassino para vingar alguém que já matou, para educar alguém que já matou. Eu não preciso fazer o mal para educar alguém que fez o mal. Isso é uma coisa da nossa cabeça pequenininha que ainda não consegue ver a grandiosidade divina, certo? Então, vamos pensar assim. Digamos que em uma outra existência, você sabe que nós somos reencarnacionistas, então numa outra vida eu não matei ninguém com um tiro, ou com uma espadada, ou com uma facada. Eu não fiz isso. Mas eu assinei a pena de morte de alguém. Eu preciso ser assassinada? Não. Eu posso sofrer a morte violenta que eu causei por outros meios.
E posso também, olha que interessante, eu usei a minha mão para assinar. Eu sinto culpa, o peso do ato, do gesto que eu causei com esse instrumento. Eu mesma, inconscientemente, na forma espiritual, adultero a qualidade da minha mão. E quando eu for reencarnar, eu posso, e não é esse o único motivo, hein? Cuidado, mas eu posso nascer com a minha mão deficiente, não ser capaz de utilizá-la, perceber o valor de ter uma mão saudável pela ausência de uma mão saudável e nunca mais utilizá-la para assinar uma pena de morte, para dar um tapa na face de alguém, para empurrar alguém mais fundo do que a pessoa já está. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, para que nós não sejamos responsáveis pelo infortúnio alheio, porque assim de vir um escândalo, mas ai de nós se formos responsáveis por eles. Ok? Até breve, espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem deixar alguma questão, alguma dúvida aí no vídeo, não tem problema, a gente responde, ok? Obrigada, até a próxima, até mais!